A paz de Deus. Meu nome é Edson. Moro em Sertãozinho, estado de São Paulo. Estou gravando esse áudio para ser postado no canal Comunhão com Deus. Cujo eu vou contar um testemunho, irmãos, de quando o Senhor me tirou do mundo do pecado. O Senhor me chamou para servir a Ele na congregação cristã no Brasil. Não tinha eu, irmãos, o direito, mas o Senhor se compadeceu pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor. Fez uma obra muito bonita na minha vida, irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu trabalhava na usina açucareira, irmãos, aqui mesmo no estado de São Paulo. Irmãos, e a gente não conhecia o Senhor, né? Na verdade, éramos criatura. E Deus, irmão, pela sua imensa compaixão, me chamou dessa maneira. No ano de 1991, a gente entramos no setor de carimbação, irmãos, para carimbar sacos para ser ensacado com açúcar. E ali, irmãos, trabalhávamos 4 pessoas, 3 descrente e 1 era crente, servia ao nosso Deus. Irmãos, aquele rapaz era muito crente, firme, não entrava nos nossos assuntos, ele sempre estava na comunhão. Se ele entrasse era para nos aconselhar, para falar de Deus para nós. Tinha um pouquinho de diferença de idade, irmão, mas não era tanta, ele não era tão velho também. Mas era bastante crente. Irmãos, e a gente judiava muito dele, a gente fazia muita coisa errada, brincava, falava coisas que não deveria, fazia, ouvia música do mundo, música que atrapalhava a crença dele. Por nós ter que trabalhar num lugar fechado, não podia ficar aberto de maneira nenhuma, sempre fechado. E a gente atrapalhava muito a vida dele, na crença dele. Mas até ali, irmandade, eu tinha na cabeça que não tinha outra coisa melhor. Para mim era aquela vida ali, era aquela vida medíocre mesmo, a gente não tinha outra coisa melhor para viver. Era aquele jeito mesmo. Irmãos, mas eu estava totalmente enganado. Porque, irmãos, um determinado dia, eu estava brincando, eu mais os 2 rapazes, que não era crente junto comigo, estava brincando para nós vermos qual que era o mais forte. E Deus, irmão, pela sua permissão, um daqueles rapazes que brincava comigo na hora, quebrou a sua perna, brincando comigo. Irmãos, esse rapaz procurou um médico. Como eu, ele e o outro que brincava não nos conhecia Deus na época, né? Hoje já mudou, tanto para ele como para mim também. Ele falou lá no médico que tinha caído de uma escada e quebrado a perna, irmãos. Mas o Senhor, irmãos, não fez com que ninguém acreditasse naquela versão que ele falou no hospital. E nisso, irmãos, gerou uma grande polêmica, uma grande discórdia entre
povo, os encarregados, as chefias, os assistentes nesse assunto, porque disse eles que nunca tinha acontecido uma coisa dessa lá, alguém cair da escada e quebrar a perna. Que isso tinha que ser posto em prato limpo, tinha que ver se foi isso mesmo que aconteceu. Que tinha que levar nós, assim que ele voltasse, porque ele se afastou, irmãos, tinha que levar nós diante de um técnico de segurança para nos falarmos a verdade, o que aconteceu, porque eles não acreditavam, estavam todos desacreditando daquelas palavras que ele falou. Mas, irmãos, esse era o jeito que Deus estava tomando para me chamar na graça. Porque até ali, para mim, irmãos, eu não via ninguém como homem ou mulher de Deus na terra. Para mim, todos eram iguais. E, na verdade, crente para mim não passava do nome de crente. Nada mais que isso. E, de repente, irmãos, eles tomaram a palavra e levaram a nós essas palavras. E os três que ficaram, que era eu e o outro, e o rapaz que era irmão da igreja, né, crente, e falou: aqui tem um crente, vamos ver se o crente vai falar a verdade, nós vamos levar diante do técnico de segurança, ver se o crente vai falar a verdade. Irmãos, depois que ele saiu de perto de nós, eu chamei o crente, o irmão, eu falei: ô irmão, você não vai falar a verdade, né? Irmãos, para minha surpresa, ele disse: não, Edson, eu não posso mentir. Se eles me levarem diante do técnico de segurança e fazer para mim essa pergunta, se eu vi e o que aconteceu, eu preciso de falar a verdade. Aí eu fiquei desacreditado. Eu falei: mas por que você vai fazer isso? Ele falou: porque eu sou um homem de Deus. Deus me chamou na sua graça, me prometendo vida eterna. Mas para isso eu tenho que andar na retidão, com sinceridade, sem mentira, sem cometer coisas tais erradas. Eu falei: mas você não tem nada a ver com essa história? Essa história aconteceu comigo e o rapaz, não com você. E por que você vai entrar? Por que você vai ter que falar a verdade? Só você falar que não viu. Ele: mas eu vi. Mas eu sei da história. Eu vi a história. Eu vi o que aconteceu. Eu não posso mentir. Aí, Irmandade, aquelas palavras dele ainda não me apertou tanto, irmãos. Eu fui lá no rapaz que estava afastado no outro dia. Fui no rapaz que estava afastado e falei para ele tudo o que estava acontecendo, que os encarregados estavam achando que não tinha acontecido do jeito que ele falou, que ia levar nós diante do técnico de segurança, que tinha um rapaz crente, que o crente ia falar a verdade. Que ele disse que não ia lá falar, mas se eles perguntassem para ele direto, ele falava a verdade. E o rapaz não gostou, irmãos, ele não gostou, porque no dizer dele foi o que eu também disse: você não tem nada com isso, por que você vai entrar nessa história? Então o dizer dele foi a mesma coisa, ele falou: ele não deve falar nada não, porque eu nunca entreguei um parceiro meu e se ele falar, eu mato ele. Então, irmãos, mas ele não falou com essa maneira, essa mansidão não, irmãos, ele falou mais agressivo, bem mais agressivo. Aí, irmãos, eu voltei para trás, na minha casa, no outro dia fui trabalhar de novo, encontrei com o irmão, aí falei pro irmão lá, falei: ô irmão, ontem fui na casa do rapaz que acidentou, não quero falar o nome do rapaz, irmão, para não expor nada, né? Aí
E ele falou que você não deve falar a verdade, que esse assunto não te pertence. Você não deve falar a verdade, porque se você falar, ele te mata. Irmão, irmãos, esse irmão começou, eu vi o peso da prova que ele estava, irmão. Eu não sabia o que era a prova, não sabia de nada. Para mim era tudo não passava de um desentendimento, que isso era só mentir, falar que caiu da escada e acabou. Para mim era só aquilo lá, mas não era só aquilo, irmão. Tinha um homem de Deus na história. E o homem de Deus, aquele anjo que Deus pôs na nossa frente, tinha uma sinceridade de espírito e de alma. Ele passava para nós, sempre passou essas partes, a sinceridade dele. Ele não estava no meio de nós brincando, ele estava sempre fora. E na hora do vamos ver, ele não falhou, irmãos. Ele era firme, irmãos. Glória ao Senhor. Aí, irmãos, aí eu fiquei, quando eu falei para ele assim, babai, o rapaz falou que vai te matar se você falar a verdade. E ele falou para mim, olha, eu posso perder a minha vida, eu posso perder o meu emprego, eu posso perder tudo nessa vida, mas mentir eu não posso, para mentir para favorecer vocês, porque eu tenho um compromisso com Deus. Deus me chamou na graça e me deu um compromisso de servir a Ele. E, portanto, eu não posso mentir. Irmãos, aquelas palavras que ele falava, aquelas palavras já entravam na minha alma. Eu via o sufoco que ele passava, com promessa de morte. E o homem falando que ia mandar nós tudo embora. Os homens, os chefes, as chefias, os assistentes, irmãos, falavam, vou mandar embora. Conforme o que aconteceu, mandar os 4 embora. Mas a verdade vai ter que sair. Eles apertavam, eles agrediam com palavras. Eles agrediam verbalmente, irmãos. Eles perturbavam mesmo, eles apertavam. Eles sabiam que tinha um crente, eles queriam que o crente confessasse antes da hora, eles queriam apertar. Irmãos, mais eles apertavam, eu apertava também, porque eu queria. Às vezes eu apertava mais para ouvir Deus, ele falar de Deus, irmãos. Aí já começou e foi dessa maneira. Mas, irmão, ele dizia firme, ele batia firme, segurava na firmeza da palavra e falava: não, eu não vou mentir. Se eles vierem me perguntar, eu falarei a verdade. Eu não negarei o Senhor, eu nunca vou mentir. Aí, irmãos, chegou um momento que eu falei para ele, babai, você tem coragem de segurar essa verdade? Simplesmente você falar que não viu, que não sabe. Para que você vai segurar essa verdade? Mas na verdade, irmãos, eu já estava batendo nele para soltar, que eu queria ouvir mais de Deus. Na verdade era essa. Eu não via tanta sinceridade daquele. Eu não sabia que tinha que ser tão sincero como ele estava sendo com Deus. Aí, irmãos, ele falou, olha, ele estava muito atribulado, muito apertado, muito atribulado, sufocado. Ele falou, olha, Deus está na nossa vida. Deus é o nosso companheiro, é o nosso amigo. É que ele que nós não temos que trair, nós não temos que falsear com ele, não criar amizades que tiram nós dos pés dele. Eu falei, mas e você ganha o quê com isso? Essa sinceridade, essa fidelidade? Ele simplesmente ele nos deixou, eu tinha na cabeça, irmãos, que simplesmente ele nos deixou aqui, que Deus tinha nos deixado aqui. Ele falou, fica aí, ó, o dia que vocês morrerem, vocês vão para o céu, uns vai para o céu, uns vai para o inferno, quem fez boa coisa vai para o céu, quem não fez vai para o inferno. E para mim era simples assim, irmãos, para mim era simples assim, ia passar no teste aquele. Não tinha que ter sinceridade, uma conversa, uma liberdade, um vínculo com Deus, uma. Para mim não tinha nada disso, irmãos.
Mas não, irmão. Ele me deixou bem claro pelo Espírito que Deus pôs nele, um Espírito excelente. E falava firme. Não, irmão. A gente tem que servir a Deus. Você tem que conhecer os status dele, o que ele quer, o mandamento, o ensinamento, irmão. Você tem que conhecer todo ele, para que ele te passa, para que ele não deixe você cair, para que ele não deixe você pecar, para que você não caia em tentação. Aí, irmãos, eu falei, não, eu não aguentava mais. Eu falei, e aonde é esta igreja? Onde tem esse povo que eu possa me enturmar no meio desse povo, em que eu possa agir como esse povo? Aí ele falou, olha, ele falou o nome da igreja, irmãos, e falou a cor da igreja e o nome, porque ele não morava na mesma cidade que eu, ele morava em outra cidade. Irmãos, eu comecei a congregar, glória ao nome santo do Senhor, irmãos. E comecei a provar da misericórdia de Deus. E comecei a provar do amor de Deus, irmãos. E o Senhor fez e faz muitas maravilhas no meu nome por causa disso. Porque eu sirvo o Senhor e o Senhor tem me ajudado. Glória ao nome santo do Senhor. E nisso, irmãos, venceu os dias do rapaz voltar. Antes disso, irmão, voltando um pouquinho atrás, eu perguntei para ele, eu já estava congregando, já chamando ele de irmão, congregando, firme, crie no Senhor, crie nas palavras que ele me disse. Por causa do sufoco, por causa da prova que ele passou, por causa da dificuldade, irmãos. Nós apertávamos, os encarregados apertavam, os gerentes, os chefes, os assistentes, irmãos, tudo apertava ele, glória ao nome santo do Senhor. E promessa de morte, promessa de ser mandado embora, caía sobre ele, mas ele segurava firme na crença, eu não minto, eu não vou mentir, eu vou falar a verdade, jamais eu falarei a mentira. E aquelas palavras, irmão, fritavam, me entrava na alma, batia, buscava o meu espírito que estava abatido desde a minha nascença e começou a reviver em mim, bendito seja o nome santo do Senhor, reviver a fé, reviver o amor em Cristo, sabendo que Deus, irmãos, poderia nos ajudar na terra. Aí, irmãos, eu revivi, comecei a congregar e falei para ele, olha, e se eu falar a verdade, o que vai acontecer? Ele falou, Deus planará o seu caminho. Se você fizer isso, Deus vai te ajudar, porque aí eu estava livrando ele. Aí, irmãos, Deus me deu de chamar o chefe da nossa ascensão, contei toda a verdade, falei que tinha acontecido aquela dele quebrar a perna, que ele estava brincando comigo. Então, irmãos, aí já fui lá também, ele estava afastado ainda, já estava quase voltando. E falei para ele que eu tinha contado a verdade, ele ficou meio abatido, mas pelo menos ele ficou sabendo. E o Senhor, irmão, planou o caminho, como o irmão disse. O Senhor planou os meus caminhos e o homem que ia levar nós nos técnicos de segurança não levou mais, irmãos. E Deus me chamou na graça. Isso aconteceu em 1991, entrando para 92. O Senhor, em 92, o Senhor me chamou no santo batismo, fui batizado, bendito seja o Senhor. E o Senhor fez muitas maravilhas já na minha vida, desses anos para cá, irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor. A primeira ali, irmãos, ali naquela firma mesmo, naquele mesmo lugar, eu tive uma promoção de serviço, irmãos. Já nessa mesma época, irmão. Tinha uma ascensão ali naquela usina que onde nós trabalhava, todos queriam ir para aquela ascensão, mas havia gente há 12 anos esperando, irmãos. Mas o Senhor me transferiu no mesmo ano de 1992, que o Senhor me chamou na graça, o Senhor me transferiu para aquela ascensão, cuja, irmãos,
triplicou o meu salário, irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas eles me aumentaram o salário, irmão, 3 vezes, mas tive que ser devagarzinho, porque meu salário era muito defasado. Para chegar 3 vezes a mais, tinha que ser devagar, não podia ser de uma vez. E eu fui transferido no começo do ano, no final do ano de 91, para me ir no mês de abril para aquela ascensão. Irmãos, mas até lá eu tive que ficar no outro ascensão de isolamento térmico. E aquele rapaz, o chefe do isolamento térmico, ficou sendo usado mais ou menos do adversário. Ele não quis, irmãos. Ele não gostou da minha crença, ele não gostou da minha crença, porque na verdade eu aderi à crença na minha alma, eu aderi a Jesus Cristo com toda a força, porque na verdade, irmãos, foi bonito o que o Senhor tinha feito na minha vida. Eu passei por esse processo para me crer no nome dele. Esse processo foi bastante doído por um homem dele, um anjo, irmão, sendo provado por minha causa. Um anjo passando por um sufoco, irmão. Um anjo dele que era o nosso irmão na fé, era um anjo, irmão. Passou por um sufoco por causa de mim, para o Senhor me chamar na graça. Então, irmão, aí como eu trabalhava nessa sessão de isolamento térmico, esse rapaz levantou contra a minha pessoa e no dizer da gente aí, eu fiquei manjado no serviço, ele começou a me perseguir. E não queria, irmãos, que eu fosse mais o sábado, que eu não fosse mais o domingo, que eu não fizesse mais hora extra, e começou a tesourar eu no trabalho. E eu vi que ia afetar o meu salário, que estava ainda em fase de aumento, irmão. Estava aumentando ainda meu salário. Todo mês vinha um pouquinho. Aí eu fiquei atribulado, irmão, muito atribulado. Falei, meu Deus. Pobreza, irmão, eu já falo, tinha muita, né? Mas o Senhor estava aumentando, estava já abençoando a minha vida, porque Ele me chamou na graça. Eu fiquei atribulado, irmãos, glória ao Senhor. Fui-me embora, irmãos, abatido. Na minha casa era só eu que servia a Deus. Não. Voltando atrás, nessa parte não. O Senhor já tinha chamado a minha esposa, não era só eu não. Cheguei na minha casa, irmão, muito atribulado. Entrei no meu banheiro, fechei a porta e falei com Deus. Falei, olha, Senhor, o Senhor me chamou na graça. O Senhor preparou aquele setor para mim ir para lá. O Senhor já está aumentando o meu salário, Senhor. E o adversário já começou a entrar contra. Oh Deus, tem misericórdia, tem piedade, Senhor. Faz uma obra, um milagre. Irmãos, eu estava muito abatido. Dou graças a Deus, irmãos. Saí dali, troquei de roupa e fui para a congregação. Irmãos, eu cheguei na congregação, o Senhor tomou o irmão lá na frente com essas palavras. Meu servo, você que chegou do teu trabalho, hoje entrou no teu banheiro e chorou nos meus pés. Te digo eu, meu servo, o diabo do teu serviço cuido eu. Glória ao Senhor, irmãos. Eu vi o Senhor falar comigo de face a face. Glória ao nome santo do Senhor, irmão. Essa foi a primeira obra da minha vida. Isso mesmo. Uns 2, 3 meses que o Senhor tinha me chamado, irmão. O Senhor me chamou em julho de 1992. O Senhor já estava me fazendo essa obra no final de 92. 1991 e o Senhor me chamou, me batizou em 92. Antes do batismo, irmãos, o Senhor já estava fazendo essa obra na minha vida. Glória ao nome santo do Senhor, irmão. E eu fui meu outro dia trabalhar, irmãos. Aquele homem já estava totalmente mudado comigo. Ele me prometeu, irmão, me aumentar o salário ainda mais do que eu ia ganhar lá, irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor.
Mas eu não quis ficar mais ele, não. Eu fui para aquela outra ascensão que o Senhor tinha preparado. Irmãos, esta é a obra, uma da segunda obra, né? Que é a primeira, irmão, foi o Senhor me tirar do mundo do pecado, colocar uma fé gostosa no meu coração e me chamar de meu filho. Esta foi a primeira obra que o Senhor fez na minha vida. Agora a segunda foi essa que o Senhor fez na minha vida, me aumentando meu salário e me trocando de ascensão. Este é o motivo de eu agradecer a Deus. Deus seja louvado.